mais importante, mas muito pelo conjunto que esse Flamengo dá ao Bruno Henrique para que ele possa se destacar dessa maneira. E aí, Pedro, sem os 4 jogadores que vão ser convocados, com a sequência de jogos que vai ter, vai ser fácil repetir essa atuação do último jogo? Não, Dani, fácil não vai ser, mas eu vou tentar puxar um pouco aqui pela memória. Você lembra aquele período ali de Copa América? Isla fora, Everton Ribeiro fora, Arrascaeta fora, Gabigol fora. E foi justamente o momento que o Bruno Henrique, até então, ainda não tinha mantido uma regularidade na temporada, é quando ele começa a assumir essa responsabilidade, é quando ele começa a voltar a brilhar, é quando ele começa a voltar a flertar com aqueles melhores momentos de 2019, principalmente 2020 também. Então, acho que naquele momento que ele não vinha tão bem, que ele consegue puxar essa responsabilidade, acho que dá uma certa esperança ao torcedor rubro-negro de que agora ele pode repetir esse protagonismo. E é bom lembrar também que quando a gente fala do desfalque, a gente tem que tentar pensar também quem entra, né? Você tem o Mateuzinho que pode repor uma lateral direita, um Pedro como opção na frente, o André jogando muito bem que não vai desfalcar o time. Então acho que tem fôlego para manter, mas é o que o Renato disse. Não tem como cobrar talvez a apresentação que teve no primeiro tempo ontem em todos os jogos, até pelos desfalques. Você falava, eu acho, se eu não me engano, ou o Zé, da velocidade com que construiu o resultado, né? E acho que os números até ajudam a explicar. Foi o gol mais cedo que o Flamengo fez com o Renato. Com 10 minutos estava 2-0. O primeiro gol ali logo no início, depois um segundo gol ali aos 9 minutos e pouco. Menos de 10 minutos resolvendo o jogo. Então é um Flamengo também passando a construir o jogo como a gente se acostumou lá atrás, com aquela intensidade avassaladora. Vai ser assim daqui para frente sempre com o desfalque, Dani? Não acredito, mas acho que ainda tem muita qualidade para construir resultado também. E aí, Facincani? Vai lá. Então, Dani, a gente tem que também contextualizar algumas situações. A primeira delas, é lógico que o Flamengo, e na minha visão, ele tem poucos problemas a serem melhorados em termos táticos e técnicos. Para mim, o que em alguns momentos pode preocupar o torcedor do Flamengo é o excesso de confiança, porque é um time que sabe e joga muito por música, quando às vezes você tem esse tipo de facilidade e se você acaba desfocando um pouquinho, você dentro de campo se arrisca a não manter essa pegada e, obviamente, jogar um resultado que parece muito fácil, se complicar dentro de um jogo, como foi contra o Barcelona, na minha visão, no primeiro jogo, que o Flamengo poderia ter feito um 3-4-0 e acabou, sabe, dando aquela segurada. Para mim, eu vi um Barcelona crescer muito também pelo ímpeto do Flamengo, que acabou diminuindo um pouco o ritmo. Mas, de um outro lado, ontem, por mais que a vitória tenha sido acachapante, era um Atlético diferente. Era um Atlético sem a sua formação ideal. Era um Atlético com jogadores que pouco jogam juntos também. Então, dá para você enxergar os dois lados. O mérito do Flamengo de ter pego um adversário muito inferior na sua qualidade de escalação e fazer um 3-0, também contrastado com um rival que está completamente pensando em Sul-Americana. E aí que está uma situação que, para mim, é o que hoje polariza esse Campeonato Brasileiro. Numa disputa de um Flamengo, de um Atlético e de muita gente sambando apenas nessa... Porque o que acontece? Você tem muitas vagas à disposição daquele que é o grande objetivo, que é a Libertadores. O Atlético praticamente sabe que vai jogar Libertadores no ano que vem. Porque são 2 brasileiros, garantidos pela Sul-Americana, né? 2 no caso, 1 vai vencer, são 2 na decisão, então um deles vai jogar. E ambos estão na zona de qualificação. Eu não acho que o Bragantino vai ficar fora da Libertadores pelo que tem feito, muito menos o Atlético. Na Libertadores, Palmeiras e Flamengo, os 2 estão brigando lá em cima. Então você acaba deixando o campeonato mais sem graça, justamente por causa desse inchaço de clubes. Então o que acontece? As equipes acabam entrando mais largadas, mais relaxadas, menos disputas. No caso do Flamengo e do Galo, estão disputando o título. Não, Flamengo e o Galo, o que a gente falou, estão em uma outra rotação. Eles estão brigando pelo campeonato. Mas aí eu acho que não é nem a questão dessa coisa de largar, é a questão da pressão, da expectativa. Respeito muito, por exemplo, o que o Bragantino vem fazendo, o que o Atlético vem fazendo, mas a expectativa em cima de Flamengo e de Atlético ela é maior. Claro. Por isso que a pressão em cima desses treinadores, você tem que buscar o título, investimento para título. Então, depois dessa rodada, a gente está falando de uma polarização mesmo. Assim, o Palmeiras está fora disso? Não, o Palmeiras do Campeonato Brasileiro acabou. Na minha visão, não tem mais chance. Esquece. Campeão brasileiro, esquece o Palmeiras. Na minha visão, esquece. Só um milagre. Mas tem muitos jogos. Só milagres, Para mim, só milagre. Do jeito que o Palmeiras tem jogado e pontuação... Sim, eu até concordo com você que o jeito de jogar não anima tanto. Mas eu acho que não dá pra gente descartar tanto assim. Eu acho que existe ainda a possibilidade, ela é remota, depende dos times da frente também, né? Perderem pontos.
Mas o time do Palmeiras, talvez... Não, até o final, porque ele nós protocolarmente vai jogar o campeonato, mas agora, na questão de disputa, esquece. O que eu falo, Dani, é que assim, poderia ser um campeonato com menos vagas para Libertadores e com uma disputa muito mais acirrada. Por exemplo... Só um minutinho. Você lembra que eu falei da Conmebol que queria mudar o regulamento? Esquece, o Facincani já está querendo mudar o regulamento. O Facincani já está querendo é porque, por exemplo... mudar o regulamento. A gente não chegar porque aí a gente não teria essa disputa entre aspas polarizada também muito, porque outras equipes já estão mais ou menos confortáveis nessa história de eu vou jogar Libertadores no ano que vem. O Atlético vai jogar, o Bragantino vai jogar, talvez o Fortaleza jogue. E aí a gente vê um campeonato que, sabe, poderia ter um tempero maior, um desespero maior desses caras brigando pela quarta vaga. Mas aí eu coloco uma pergunta pra você. A culpa é dos clubes brasileiros? Claro que não. Claro que não. O regulamento tá aí. Se nós tivéssemos times argentinos competitivos, times uruguaios competitivos e outras equipes, nós estaríamos falando sobre G6, eu nem digo deles, G7, assim. Claro, eu nem digo deles. Eu digo que dentro do nosso campeonato já tem muita vaga. Ele já oferta muita vaga. Mais a somatória de quem pode ser campeão, de revalidar um título como o Palmeiras, já abre mais uma vaga, de um Atlético Paranaense ganhando de novo Sul-Americana, um Bragantino. Então você vai abrir praticamente 10 vagas, metade do campeonato vai jogar Libertadores. Então, 9, né? 9. Então, nem 9. Vamos colocar quase 50% do campeonato. Vou ligar na Conmebol. Não, eu gostaria muito, você pode mandar sugestão. E fazer um novo regulamento. Mas o que eu digo é isso, as rodadas, elas poderiam ter um caráter de disputa, de interesse maior. De um Atlético ontem, entrando com uma formação muito mais forte para bater de frente com esse Flamengo. Não que venceria, não é isso, mas num jogo mais pomposo. Ou num Palmeiras entrando com mais interesse na rodada também, porque o time ontem entrou mesclado. Então, assim, o Flamengo não tem culpa. O Flamengo fez a parte dele bem feita. Foi. Mas o campeonato, a competição do brasileiro está se tornando, sabe, mais arrastada. O Facincani já está colocando aqui que o Palmeiras está fora, já está colocando o Campeonato Brasileiro arrastado. Deixa eu saber o que pensa Fábio Sormani disso. Deixa eu ir lá no Sormani. Eu quero saber, Sormani, se o Flamengo agora é o único que está brigando por esse título com o Galo, se você também enxerga assim. Acho que você já enxergava assim há algum tempo, né? Ou se os pontos em jogo ainda colocam o Palmeiras nessa briga, apesar do futebol não ser tão pomposo, Sormani. Foi o que o pessoal está falando, entendeu? Jogos tem, mas você não depende mais só de si, né? No caso do Palmeiras. O Palmeiras precisa torcer para o Atlético perder, precisa torcer para o Flamengo perder. Se ele dependesse só de si para ser campeão, mesmo com futebol capenga como esse, a gente não ia descartar. Mas o futebol não é bom. O Palmeiras, por exemplo, não vence em casa há 3 jogos. Quando ele joga em casa e tem que propor o jogo, não importa o adversário. Ele se dá mal, entende? E desses jogos que faltam para o Palmeiras ainda, a metade deles vai ser no Allianz. Como é que faz? O time não consegue ganhar em casa, entende? Eu tô com o Facincani nessa aí. Para mim, o Campeonato Brasileiro para o Palmeiras, só um milagre. Só um milagre, só um milagre, só um milagre. É um campeonato de regularidade, é um campeonato que você tem que jogar bem para ganhar, porque é turno e retorno. Não é que nem mata-mata. O Flamengo, por exemplo, o Palmeiras, por exemplo, pode ganhar do Flamengo na final da Libertadores. Faz um gol numa bola parada, passa o resto do jogo se defendendo, ganha por 1-0 e é campeão. Sim. Entendeu? O que o Palmeiras mostrou a mais do que o Atlético Mineiro na semifinal da Libertadores? Nada. Ele foi inferior nos 2 jogos. Nos 2. E ele desclassificou. Porque o regulamento permite. E ele jogou com o regulamento debaixo do braço. É ilegal? Não. Não foi legítimo? Claro que foi. O Palmeiras teve a sua estratégia. O Abel teve a estratégia dele. Agora, no Campeonato Brasileiro, essa estratégia não funciona. Porque é turno e retorno. É difícil, do jeito que o Abel pensa, ganhar o Campeonato Brasileiro. E outra coisa, hein? Se o Palmeiras não ganhar a Libertadores, ele vai passar em branco com o time que tem mais um ano. Salvo engano da minha parte, o ano passado ele também não ganhou nada. Ele iria para o º ano. Não, ano passado ele ganhou a Libertadores, tá certo. Não, a Libertadores é a Copa do Brasil. É a Copa do Brasil. A Libertadores é a Copa do Brasil, tá certo. E o Paulista lá atrás. Mas ele vai para. Eu acho um absurdo o time com o investimento que o Palmeiras tem, com o elenco que o Palmeiras tem, com a camisa que o Palmeiras tem, com a força que o Palmeiras tem, passar em branco, não ganhar nada, nem brasileiro, nem Copa do Brasil. Se acontecer, né? Libertadores, sei lá o quê, o Campeonato Paulista, alguma coisa, um time com essa potência tem que ganhar. O Atlético Mineiro, por exemplo, já se garantiu ali no Mineiro.
O Flamengo já se garantiu no Carioca. Ganhou a Supercopa do Brasil também. Você tem que fazer títulos. Eu não acredito nesse Palmeiras desse jeito, sinceramente. E tenho dito isso aí várias vezes. E Sormani, não foi por falta de oportunidade, porque ele teve 2 taças aqui, ó, agarrada na taça. Ele pegou as 2 taças, ele segurou a taça, só faltava erguer. Sim. Contra o Flamengo, de 2 pênaltis que o Palmeiras tinha de vantagem, era só colocar um pra dentro. Era dar um canudo no gol e ganhar pra fazer isso aqui com a taça. Ele pegou a taça e largou, entregou pro rival. O Sormani fala do... Contra o Defensa e Justiça, então, mais ainda. Porque foram 2 jogos. Contra o Flamengo era um só de Supercopa. Então, é o que acontece. Tudo pode acontecer, tal, beleza. O Flamengo é mais time. Sim. Era natural que o Flamengo vencesse, mas o Palmeiras teve a chance. Vai lá e mata o jogo, amigo. Tem que ser grande ali. Coloca o pênalti pra... Contra o Defensa foram 2 jogos de Recopa. E um torneio legal pra caramba. Venceu na Argentina, abre 1-0 em Brasília. Aqui, ó, deixa... E aí, meu, é o seguinte, você pegou a taça, ele abraçou a taça, saiu assim com a taça, minha, vamos toma a taça e não sei o quê. E ele conseguiu perder a taça. Olha então, aqui assim, o Sormani tem razão nesse time. Olha aqui pra mim. Eu estou calmo. Respira. Eu estou respirando. Respira. Eu só estou encenando. Eu estou encenando, é diferente. Deixa eu fazer uma ponderação aqui. A gente vai falar da defesa do Palmeiras.